Concursos públicos são a porta de entrada para uma vida mais tranquila e estável. E qualquer um pode passar, mesmo sem diploma superior. Meu nome é Luciana Lima e eu vou te ensinar o que fazer para ser aprovado ainda este ano. Clique no link da descrição. Com relação à ansiedade em si, seja do TDAH ou não, o que você acha que as pessoas podem fazer em casa sim, ou em casa ou no trabalho, para conter uma crise de ansiedade? Quando alguém está em crise de ansiedade, o que a pessoa pode fazer no momento que não tem ninguém a recorrer? Sim, tipo, ela tá sozinha e ela quer recorrer. Tipo assim, ela tá sozinha e ela teve uma crise, uma ansiedade muito forte e tudo. O que você acha que pode ser feito? Tá. Quando a pessoa tá em crise mesmo, uma coisa muito comum que elas me trazem, né, é que não adianta a gente aplicar uma técnica, né? Por quê? Porque ela tá ativada. Então, ela fica num estado de alerta muito alto. O que eu costumo falar? Tem algumas técnicas, se chama acalme-se, grounding, e tem outras, né? Se você pesquisar na internet, elas aparecem facilmente, né? Que são para fazer ali na hora de uma crise, que é 5 coisas que eu posso ver, 4 coisas que eu posso tocar, 3 coisas que eu posso comer, 2 coisas que eu posso sentir o cheiro. E aí é uma técnica porque quando a gente está numa crise de ansiedade, a gente está tendo um momento mais ansioso, a gente se conecta muito com nós mesmos. É como se o ambiente parasse de existir, então essa sala some e eu começo a hiperventilar, porque eu tô muito focada no que eu tô sentindo. Você fica muito, exatamente isso, focada nas sensações, ficam mais Sim. apuradas as suas sensações. Sim. Certo. Então, uma das formas mais eficazes, né, é se conectar com o ambiente. Então, tirar um pouco o foco de si e tentar se conectar no ambiente. Então, o que eu falo para os meus pacientes? Vamos tentar racionalizar a coisa. O que está acontecendo? Aí, né, eles vão respondendo. O que de pior pode acontecer? E de melhor, nesse momento? Nesse momento. De pior pode acontecer de acabar a luz. E de melhor, de alguém bater na minha porta com chocolate, por exemplo. Tá, beleza. Então, dentro disso, o que a gente pode utilizar para caso aconteça as piores coisas? E para as melhores? Porque dessa forma, eu vou meio que explicando para o meu cérebro que tá tudo bem. Né? Que ele não precisa aumentar o nível de cortisol, que a adrenalina ela pode começar a baixar, né? Porque quando tem um aumento de adrenalina, automaticamente você baixa muito o nível de serotonina, né? Por isso que um dos medicamentos ali que a gente usa para transtorno de ansiedade e depressão é um inibidor de serotonina, né? Então, é o que a gente chama de SRS, né? Então, a serotonina ela vai baixando e isso continuamente causa um problema gigantesco, né? Do paciente ter que fazer um tratamento medicamentoso porque a gente não consegue controlar em consultório. Mas uma das técnicas que a gente costuma utilizar é essa, da pessoa se conectar ali com o ambiente ao invés de prestar tanta atenção nela, né? Existe uma técnica de você pensar num lugar seguro? Essa questão de imaginar que está num lugar seguro, um lugar que você goste, uma cadeira de balanço da tua avó quando você era criança, sei lá, alguma coisa assim? Sim, tem essas técnicas, elas se chamam de exposição imaginária, né? Ou exposição in vitro, que é basicamente assim, eu me coloco numa situação, né? Mas eu não tô lá nessa situação. Então, eu imagino. Esse tipo de manejo dessa exposição é muito utilizada para pacientes que tiveram um transtorno do estresse pós-traumático e pacientes que têm fobias. Porque eu coloco ele para imaginar esse estresse e o objeto da fobia na imaginação, né? E aí depois eu vou trabalhando e manejando essa ansiedade ao ponto que eu vou colocando para vivenciar presencialmente. Então começa na imaginação, depois presencial. Porque eu preciso controlar a ansiedade. Então, se a pessoa ela tá numa crise e ela imagina um balanço, por exemplo, e aquilo ali em primeiro momento parece assustador e depois vai acalmando, pode ser uma técnica, né? Então a gente assim, não tem uma técnica certa. É a técnica que a pessoa se sentir mais confortável, né? Tem pacientes meus que colocam gelo nos pulsos. Debaixo dos olhos. Bota gelo, uma pedrinha de gelo, Uma pedrinha de gelo. E aí o que ela sente que acontece quando coloca o gelo? É porque o gelo, ele, quando você bota tanto no pulso como aqui debaixo dos olhos, ele é muito voltado para o sistema sensorial. Nós temos muitos vasinhos. Sim. E aí ele dá meio que um choque, né? Então a gente utiliza muito isso também para pacientes que praticam automutilação,
né? Quando você estiver pensando em cometer, né, o ato, passa a pedrinha de gelo, né? Passa debaixo do olho, porque é como se estivesse mandando estímulos, né? Porque vai sentir um pouquinho de dor, isso vai liberar hormônios e vai ter estímulos no cérebro. Então, a gente muda um pouco o foco. Então, cada um vai usar uma técnica, né? Entendi. Ou seja, a pessoa, ela não deve ficar também presa a uma única técnica. Pode ser que em algum momento uma técnica não funcione, mas não desespera, porque pode ter outra técnica Sim. que vai ajudar. Sim. E o que você acha sobre a pessoa que está sofrendo de ansiedade? Como é que ela lida com a família e com os amigos? Você acha que os amigos entendem, que a família entende? Às vezes o ansioso, ele quer guardar aquilo para si, ou ele quer comentar com a família. Como é que costuma ser isso? Como é que acontece, né? Normalmente, a pessoa que tem ansiedade, né, que está dentro de um sofrimento, ela até conta com a família para isso. Normalmente, eles se apoiam mais na família do que nos amigos, por achar que vai sobrecarregar os amigos de alguma forma, né? Então, eles até, assim, buscam apoio da família, mas eu vejo que quem está muito próximo, o marido, a esposa, a mãe, o pai, os irmãos, eles entendem até um certo ponto. Chega um momento, vamos supor, tem 3 meses que eu tô nessa situação. Chega um momento que minha mãe vai se irritar, aí ela vai falar assim, caramba, levanta, sai dessa condição, parece que você tá querendo ficar aí, né? Nossa, faz alguma coisa. Só que a pessoa tá num sofrimento tão grande, como é que ela vai levantar? Como é que ela vai fazer, né? Não tem capacidade nenhuma ali. Que volta novamente para aquilo que eu falei, uma fratura exposta, eu tô vendo. Tem um tratamento, tá todo mundo vendo. A cabeça não, o cérebro não, ele é muito complexo, né? E é muito difícil para a pessoa, por exemplo, fazer isso que a mãe dele tá falando, né? Porque a mãe dela tá falando, é muito difícil. Porque não é que ela não queira, ela só não consegue, né? Então, quando nós temos, por exemplo, um paciente deprimido, que para levantar da cama é muito difícil, e para escovar os dentes pior ainda, então a higiene dele tá péssima, porque ele não toma banho tem 1 semana, e ele não escova o dente tem 2 semanas. Quando ele fala pra mim na sessão assim, Julian, eu escovei os dentes ontem, eu vou bater palma, eu vou falar, nossa, que felicidade, porque pra você parece uma besteira, mas aquilo ali é muito difícil o paciente, ele conseguir fazer isso, né? E de uma forma assim, que ele sinta vontade, porque normalmente quando ele vai forçado. Então assim, a família, ela entende até um certo ponto, né? E amigo, normalmente, eu não vejo muito esse envolvimento dos amigos, né? São poucos os pacientes que envolvem os amigos, assim. Que tem amigo mesmo que sabe compreender isso, né? Sim. E às vezes tem amigos que não... Sim, normalmente quando envolve amigo, ou são amigos profissionais, né? Que tem algum tipo de entendimento. Ou então, são pessoas que não têm o apoio familiar, né? E aí, os amigos vêm como essa rede de apoio. Mas eu já tive pacientes também que não tinham nenhuma rede de apoio. Então, eu me tornei a rede de apoio central. De realmente receber 30 mensagens 4 horas da manhã e no dia seguinte, calma, vou ler. Né? Essas mensagens 4 horas da manhã, geralmente pode ter a ver com o desenvolvimento de um toque também? Não. É assim, Julian, tô tendo uma crise... O que eu faço? Ah, sim, no momento da crise. Isso, tá acontecendo isso. E aí eu tô dormindo, né? 3 horas da manhã, sou um ser humano. Que bom, né? Porque se tivesse acordado, tá errado. Olha a higiene do sono. E aí, quando eu acordo, eu falo, calma, deixa eu responder. Então, é um paciente que a gente vai ter um zelo maior, né? Mas eu sempre deixo pra qualquer paciente, tenha ele rede de apoio ou não, o meu número disponível ali, pra ele me mandar mensagem, pra ele me procurar, porque eu acho que a gente não é só um número, a gente não é qualquer pessoa, a gente pode ser, por exemplo, a relação mais saudável que aquela pessoa tem. Que a pessoa tem, é verdade. Cara, é verdade, porque eu acho que tudo tem a ver com o ambiente. O ambiente não é só o ambiente físico, é as pessoas que estão à sua volta. Sim. Às vezes tem... Eu já vi pessoas que desabafaram pra mim, mandou um textão ali no inbox falando assim, eu desenvolvi depressão porque eu descobri que eu tenho uma família de pais narcisistas. E aí a pessoa se sentia um lixo desde pequena e tudo, sabe? Sim, e nem te conhece. Porque ou seja, sentiu. a pessoa puxa isso, vem se desabafar pra mim e tudo. Ou seja, sente um conforto, uma confiança, né? Mas veja como o ambiente realmente pode acabar com você, né? Sim. Se for verdade o que a pessoa está falando, é muito importante você identificar isso. Sim. Porque, por exemplo, se você tiver uma família de pessoas que são tóxicas de alguma forma,
E se de alguma forma você depende dela, de alguma, sei lá, financeiramente, não tem, é o único teto que você tem pra morar. Emocionalmente? Emocionalmente também, né? Porque tem gente que acha que é meio... Eu não sei se isso é verdade. Já me corrigiram com relação a isso. Mas tem gente que é meio que viciada em sofrer. Não viciada. Acho que ninguém gosta de sofrer. Mas é como se fosse assim. Eu prefiro sofrer em algo familiar do que me aventurar em coisas desconhecidas e ser pior ainda. É um sofrimento confortável. Eu tô numa família que é, sei lá, narcisista, nesse caso, né, tal, tóxica de alguma forma, mas eu prefiro ficar nisso aqui que eu já conheço do que mudar. Sim. Eu acho que não seja nem, assim, viciado em sofrer, mas é como se essa pessoa não tivesse outra perspectiva. Né? Fica meio que perdida, assim. Sim, porque assim, eu já sofro aqui. Eu vou me aventurar no relacionamento pra quê? Vou sofrer lá também, né?